Vamos falar de apendicite hoje. É um tema que a gente se depara com frequência no dia a dia, né? Então nunca é demais dar uma olhadinha nos exames alheios para a gente, quando encontrar algo semelhante, já conseguir dar uma precisão maior no diagnóstico, na descrição. Isso ajuda muito a quem recebe o exame ter mais segurança de intervir, né? Eu vou mostrar para vocês um exame de um colega, de um amigo, ultrassonografista, Dr. George Badir, que eu agradeço aqui por ter me enviado esse exame. Eu pedi para ele a permissão e aí está aqui. Então, voltando aqui para a imagem, percebam como o apêndice ele costuma ter essa disposição obliquada na fossa ilíaca direita, cruzando por cima os vasos ilíacos, aqui a artéria e veia ilíaca. Porém, é óbvio, a gente sabe que o apêndice tem uma variação grande da anatomia, da topografia, a maioria das vezes retrocecal, algumas vezes também mais pélvico, mais próximo da bexiga, que às vezes até dá um sintoma de cistite. Logicamente que estéreo, né? O exame de urina não dá positivo na cultura. Então tem que ficar ligado nessas situações para esse diagnóstico de apendicite um pouco mais próximo da parede, que aí ele acaba transmitindo esse processo inflamatório um pouco para a parede da bexiga também e dá uma sensação de cistite. Então, voltando, uma referência anatômica, que são os vasos ilíacos, e essa topografia. O músculo ilho-psoas também é importante, né? Ele aparece mais, está mais escondido, fica mais aqui por trás, mas ele também tem uma importância anatômica boa para a gente seguir. Tem um outro esquema aqui, mostrando inclusive os vasos ilíacos também, o apêndice cruzando por cima. E aí vocês vão ver no exame da ultrassonografia como ficou muito bonita essa referência, essa relação, porque mostra exatamente isso daqui. Já vou mostrar para vocês. E, enfim, agora a abordagem do exame do paciente, a abordagem do paciente, como que eu costumo fazer? Eu sempre deixo o ponto mais doloroso para o final. Eu não gosto de me distrair no início do exame, focando no diagnóstico, na queixa inicial, exceto se na minha rotina aquele órgão já está logo de início. Porque é muito comum a gente focar no problema e deixar, às vezes, passar alguma outra coisa sem ser examinada adequadamente. Então, eu procuro avaliar todo o restante do abdômen e depois focar no ponto mais doloroso. Eu peço para que a pessoa aponte com um dedo o local onde dói mais. Isso costuma ser viável, né? As pessoas costumam conseguir localizar com o dedo, nem sempre, às vezes a mão fica meio espalhada, ele não consegue botar um dedo no local. Região periumbilical também é um local que costuma ficar mais sensível. Então, dependendo da fase, né, que está o processo inflamatório, então eu começo desse jeito. Eu peço para que ele aponte, normalmente fossa ilíaca direita, né, no caso da apendicite, e eu costumo comprimir o outro lado. Depois que ele aponta, eu costumo comprimir o lado oposto, porque eu preciso ter uma referência do que ele está chamando de dor. Então, eu comprimo o outro lado, às vezes faço uma forcinha para eu entender qual será a reação dele, para depois, quando eu vier para o ponto que ele realmente se queixa, eu consigo ter uma referência se aquilo realmente tem uma variação muito mais esclarecedora, né? Aquele sinal de descompressão. Então isso eu gosto de fazer com
próprio transdutor, dos dois lados, tá? Primeiro do lado oposto, depois do lado da queixa. Feito isso, sinal positivo, aí eu vou me deter mais a encontrar o apêndice. E aí eu vou colocar o exame de ultrassonografia agora. Perceba que nesse exame não tem muita dificuldade, o exame está muito bonito. E percebam como todo o apêndice é identificado, essa imagem tubular, conteúdo anecoico, tem um fecalito perfeito, grande, fácil de ver. Vamos repetir. Então, e olha, observem aqui como o apêndice cruza os vasos ilíacos. E a gente pode ter uma noção da anatomia, se a gente conseguir ter uma noção tridimensional. Observe como, quer dizer, não fui eu que fiz o exame, mas observe como ele vem rastreando o transversal da extremidade para o meio, da extremidade do apêndice para a porção mais próximo do seco. Então, observe como passar novamente. Observem a hora em que o apêndice cruza os vasos ilíacos. Olha, bem aqui. Ele cruza os vasos ilíacos, ele continua rastreando, fazendo aquele transversal, agora já está obliquando, mas ele faz o transversal e cai em cima do psoas ali no finalzinho. E a outra questão é as camadas do apêndice muito bem definidas, né? O apêndice tem as camadas da parede intercalando hiper com hipoecogênico, então elas estão muito bem definidas, sinal de que não é uma evolução tão grave, ainda é um ponto inicial do processo inflamatório, porque essas paredes, quando estão mais evoluídas, assim, o processo inflamatório, perdão, quando o processo inflamatório está mais evoluído, essas paredes perdem essa característica, ficam ainda mais espessadas e perdem um pouco dessa característica por conta da infiltração mesmo na parede. A proximidade também com a parede do abdômen, com a superfície peritoneal, isso gera uma dor bem intensa e bem localizada. As pessoas costumam botar a mão exatamente onde está o apêndice e facilita inclusive para o cirurgião depois, né, a abordagem cirúrgica. Muito bem, era isso aí que eu tinha para mostrar. Um exame muito bacana, muito bem feito, muito bem documentado também. Valeu!